Segunda-feira, 9 da manhã. O cheiro de lavanda e chá de camomila pairava no ar do espaçoso apartamento no bairro mais nobre da cidade, um aroma que Ana criara para trazer paz a um ambiente onde a paz era uma visitante cada vez mais rara. Aos 45 anos, Ana era uma mulher cuja força se manifestava em sua gentileza. Seu rosto, marcado por suaves linhas de expressão, era um mapa de empatia, e suas mãos, embora firmes, se moviam com uma delicadeza que parecia acalmar o próprio ar ao seu redor. Ela era cuidadora de idosos, uma profissão que para muitos era apenas um trabalho, mas que para Ana era uma vocação, um chamado para honrar as histórias gravadas no pergaminho frágil da pele envelhecida. E sua história atual, seu foco e seu maior desafio era Dona Helena, de 82 anos. Sentada em sua poltrona de veludo perto da janela, Dona Helena olhava para o jardim lá embaixo, mas seus olhos, de um azul antes vibrante, agora estavam turvos, enevoados por uma confusão que ia e vinha como a maré. Às vezes, ela era a Helena de antes, a professora de literatura espirituosa, que recitava versos de Drummond de cor e contava histórias fascinantes sobre sua juventude. Nesses momentos, ela e Ana riam juntas, cúmplices. Mas em outros momentos, cada vez mais frequentes, ela se tornava uma estranha para si mesma, perdida em um labirinto de memórias fragmentadas, o olhar vago, as mãos tremendo sem motivo. As rosas, elas estão morrendo, Ana, ela murmurou, a voz fraca, apontando para as roseiras que, na verdade, estavam em plena floração. Não, querida, elas estão lindas como a senhora. Ana respondeu suavemente, colocando um xale sobre os ombros dela. Logo vamos descer para sentir o perfume delas. Ana estava com Dona Helena há 2 anos. Fora contratada por Patrícia, a única filha da idosa, uma mulher de negócios implacável que herdara a fortuna do pai, mas nenhuma da doçura da mãe. Patrícia via a condição da mãe não como uma tragédia a ser acolhida com amor, mas como um inconveniente a ser administrado com eficiência. A porta do apartamento se abriu com a força de um ariete e Patrícia entrou. O som de seus saltos agulha no piso de mármore soando como marteladas. Aos 50 anos, Patrícia era uma mulher esculpida em gelo e ambição. Seu tailleur era impecável, seu rosto uma máscara de botox e desprezo, e seu celular parecia uma extensão de sua mão. Ela não olhou para a mãe. Seus olhos varreram o apartamento, procurando por falhas, por poeira, por qualquer desculpa para exercer seu poder. Ana, onde você está? Ela chamou, a voz cortante. Estou aqui, Dona Patrícia, com sua mãe. Ana respondeu saindo do quarto. Ótimo. Preciso que assine estes papéis. São da nova apólice do seguro de saúde dela. As mensalidades aumentaram absurdamente, ela disse, jogando uma pasta sobre a mesa de centro. E a propósito, o Dr. Guedes ligou. Ele acha que a demência dela está progredindo mais rápido do que o esperado. Ele sugeriu aumentar a dose do tranquilizante noturno. A nova receita está aí também. A forma como ela pronunciou a palavra demência, com uma frieza clínica, como se estivesse falando de uma peça defeituosa em uma máquina, fez o estômago de Ana revirar. Ana olhava para a saúde de Dona Helena com uma preocupação crescente. Nos últimos 6 meses, a deterioração havia sido abrupta, quase antinatural. Não era apenas a memória, era uma fraqueza física, uma sonolência constante, uma apatia que não combinava com a mulher vibrante que ela conhecera. E tudo parecia ter piorado desde que o Dr. Guedes, um médico particular indicado por Patrícia, assumira o caso. Dona Patrícia, com todo o respeito, eu não sei se aumentar a medicação é a melhor ideia. Ana ousou dizer. Sua mãe já passa a maior parte do dia sonolenta. Às vezes, ela mal consegue comer. Os olhos de Patrícia se estreitaram, transformando-se em 2 fendas de gelo. Você por acaso é médica, Ana? Você estudou 6 anos de medicina e mais 4 de especialização em geriatria?
Não? Então, por favor, limite-se à sua função, que é limpar, dar comida e trocar fraldas, se necessário. O diagnóstico e o tratamento eu deixo para os profissionais. Apenas faça o que eu mandei. A humilhação foi como um tapa. Patrícia não a via como uma cuidadora, uma profissional de saúde. Via-a como uma serviçal, uma empregada cujo cérebro não era pago para pensar. Ana baixou a cabeça, engolindo a raiva e a frustração. Sim, senhora. Naquela noite, antes de dar a nova dose do tranquilizante para Dona Helena, Ana sentiu uma hesitação profunda. Ela olhou para o pequeno comprimido azul em sua mão. Parecia tão inofensivo, mas seu instinto gritava que havia algo errado. Ela se lembrava de como, no início, Dona Helena tomava apenas um chá de ervas para dormir. Depois, o Dr. Guedes introduziu um sedativo leve. Agora, a dose estava sendo dobrada. Parecia um caminho sem volta para a sedação completa, para o apagamento daquela alma brilhante. Com o coração pesado, ela deu o remédio e ajudou a idosa a se deitar. Antes de sair do quarto, Dona Helena segurou sua mão. Sua mente, naquele momento, parecia estranhamente lúcida. Ana, não deixe que ela apague a minha luz. Ela sussurrou, a voz um fio, os olhos cheios de um medo aterrorizante. As palavras ecoaram na mente de Ana. Não era o delírio de uma mente confusa. Era um pedido de socorro. Nos dias que se seguiram, o estado de Dona Helena piorou drasticamente. Ela mal saía da cama, recusava comida e passava horas olhando para o teto em um silêncio catatônico. Ana tentou conversar com Patrícia novamente, mas foi recebida com uma ameaça. Olha aqui, se você continuar com essa sua teoria da conspiração ridícula, eu te coloco na rua. Cuidadores como você existem aos montes. Agora, se me dá licença, estou atrasada para uma reunião do conselho. Patrícia estava cada vez mais ocupada, não com a mãe, mas com os negócios. Ela falava ao telefone sobre a venda de propriedades, sobre a liquidação de ativos. Parecia estar com uma pressa febril para transformar o patrimônio da mãe em dinheiro vivo. Ana, sentindo-se impotente e desesperada, começou a observar tudo com mais atenção, como uma detetive em busca de pistas que pudessem explicar aquele declínio súbito. A descoberta, quando veio, foi por acaso. Foi em uma tarde de quinta-feira, enquanto arrumava o armário de remédios do banheiro de Dona Helena. Atrás de uma caixa de analgésicos, ela encontrou um frasco de comprimidos diferente, um que ela nunca tinha visto. O rótulo estava parcialmente arrancado, mas ela conseguiu ler o nome do laboratório e uma parte do nome do medicamento. Movida por uma curiosidade ansiosa, ela pegou um dos comprimidos, idêntico ao tranquilizante azul que dava a Dona Helena todas as noites, e o guardou no bolso. Mais tarde, pesquisou o nome na internet. Seu sangue gelou. Não era um tranquilizante. Era um medicamento experimental, usado em testes para induzir sintomas de demência acelerada em ratos de laboratório para o estudo do Alzheimer. Os efeitos colaterais listados eram idênticos aos de Dona Helena: confusão mental, perda de memória rápida, fraqueza motora, apatia profunda. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Não era uma doença, era um envenenamento lento e deliberado. Alguém estava fabricando a demência de Dona Helena, e só havia duas pessoas que tinham acesso àqueles remédios: o Dr. Guedes e a mulher que o contratara, Patrícia. A verdade era tão monstruosa, tão inconcebível, que por um momento Ana duvidou de sua própria sanidade. Por quê? Por que uma filha faria isso com a própria mãe? A resposta veio a ela, fria e lógica, como as ações de Patrícia na Bolsa de Valores. Uma mãe lúcida e forte controlaria seu próprio dinheiro, suas propriedades. Uma mãe declarada legalmente incapaz, com um diagnóstico de demência avançada, perderia esse controle. E quem se tornaria sua tutora legal, com poder absoluto sobre toda a fortuna? A única filha. Patrícia não estava administrando um inconveniente. Estava acelerando uma herança. Ana olhou para o frasco escondido em sua mão. Aquela era a prova, a pista chocante que explicava tudo.
Mas o que ela poderia fazer? Ela era uma simples cuidadora. Patrícia era rica, poderosa, com os melhores advogados que o dinheiro poderia comprar. Se ela a confrontasse, seria demitida, acusada de roubo, talvez até de loucura. Sua palavra contra a de uma milionária e de um médico. Mas então ela se lembrou do sussurro de Dona Helena. Não deixe que ela apague a minha luz. Não era apenas um pedido, era uma missão. E Ana, com seu coração cheio de uma fúria justa, decidiu que não iria falhar. Ela precisava de mais provas, precisava de um plano. A guerra silenciosa pela alma de Dona Helena havia acabado de começar. A descoberta transformou Ana. O medo deu lugar a uma determinação fria e calculista. Ela não era mais apenas uma cuidadora, era uma guardiã. A única linha de defesa entre Dona Helena e a ganância predatória de sua própria filha. Ela sabia que uma confrontação direta seria seu fim. Precisava agir nas sombras, reunir provas irrefutáveis antes de dar o próximo passo. O primeiro movimento de seu plano foi sutil. Naquela mesma noite, quando foi a hora de dar a medicação a Dona Helena, ela pegou o comprimido azul do frasco novo, o suposto tranquilizante prescrito pelo Dr. Guedes, com uma habilidade que nem sabia possuir enquanto caminhava para o quarto. Ela trocou o comprimido por uma pequena pílula de farinha que havia moldado para ter a mesma cor e tamanho, guardando o comprimido verdadeiro no bolso. Era um risco imenso, mas necessário. Ela deu a pílula falsa a Dona Helena com um copo d'água, o coração batendo forte contra as costelas. "Para a senhora dormir bem, querida", ela disse, a voz incrivelmente calma. Nos dias que se seguiram, Ana repetiu o ritual. Todas as noites, ela trocava o comprimido verdadeiro pela pílula de placebo e começou a colecionar os pequenos comprimidos azuis em um frasco vazio de vitaminas que escondeu no fundo de sua bolsa. A mudança em Dona Helena não foi imediata, mas foi inegável. Após 3 dias sem a droga, a névoa em seus olhos começou a se dissipar. Ela começou a se sentar na cama, a pedir comida. Na sexta-feira, pela primeira vez em meses, ela olhou para Ana e disse, com a voz ainda fraca, mas clara: "Ana, minha filha, que bom que você está aqui. Eu tive um pesadelo tão longo." Ana sentiu as lágrimas brotarem, uma mistura de alívio e triunfo. "Eu estou aqui, Dona Helena, e não vou a lugar nenhum." A melhora da idosa, no entanto, não passou despercebida por Patrícia. No sábado, ela fez uma de suas visitas relâmpago. Encontrou a mãe sentada na poltrona, folheando um álbum de fotografias, uma atividade que não praticava há meses. A lucidez no olhar de sua mãe não a alegrou. A alarmou. "Mamãe, a senhora parece melhor", ela disse, a surpresa em sua voz tingida de desapontamento. "Estou me sentindo mais forte, minha filha. Acho que aquele remédio novo está fazendo efeito ao contrário." Dona Helena respondeu com um lampejo de sua antiga ironia. Patrícia lançou um olhar cortante para Ana, que estava arrumando as flores em um vaso. "Você está dando a medicação nos horários certos, não está, Ana?" "Rigorosamente, Dona Patrícia. Exatamente como a senhora e o Dr. Guedes instruíram." Ana respondeu, sustentando o olhar, o coração martelando. Patrícia não disse mais nada, mas a desconfiança havia sido plantada. Ela saiu do apartamento fazendo uma ligação apressada, a voz baixa e sibilante. Ana sabia que o tempo estava se esgotando. Ela precisava de mais do que os comprimidos. Precisava de algo que ligasse Patrícia diretamente ao Dr. Guedes e ao plano monstruoso. A oportunidade veio na semana seguinte. Patrícia anunciou que faria uma viagem de negócios de 2 dias para o exterior. Para Ana, seriam 48 horas de liberdade para investigar. Assim que Patrícia saiu para o aeroporto, Ana colocou seu plano em ação. Sabia que o escritório de Patrícia, um cômodo trancado, onde ela era proibida de entrar, era o cérebro da operação. Ela já havia observado Patrícia digitando a senha do alarme do cômodo várias vezes. Com as mãos trêmulas,
Ela digitou a sequência de números. A luz verde piscou e a porta se abriu. O escritório era como sua dona, frio, impessoal e caro. Ana não tinha tempo a perder. Ela foi direto para o computador de Patrícia, protegido por senha, claro. Mas Ana se lembrou de uma conversa que ouvira entre Patrícia e uma amiga sobre como ela usava o nome de seu cavalo de polo premiado para tudo. Ana digitou Vendaval e a área de trabalho se abriu. Ela sentiu uma onda de adrenalina. Começou a procurar em arquivos, e-mails, documentos. A maioria era sobre negócios, fusões, aquisições. Mas então, em uma pasta discretamente chamada Assuntos Domésticos, ela encontrou o que procurava. Havia uma troca de e-mails entre Patrícia e o Dr. Guedes. As mensagens eram codificadas, mas o sentido era claro. Patrícia se referia à mãe como o ativo e à medicação como o acelerador. Em um e-mail, ela escrevia: "O acelerador não está funcionando como esperado. O ativo parece estar resistente. Precisamos aumentar a dosagem para cumprir o cronograma." O cronograma. A frieza daquelas palavras era desumana. Havia uma data limite para incapacitar a própria mãe. E a resposta do Dr. Guedes era ainda mais chocante. Entendido. Dobraremos a aplicação. Isso deve garantir a incapacidade total em no máximo 6 semanas, conforme o planejado. A transferência da segunda parcela dos meus honorários pode ser feita para a conta de sempre. Ali estava. A prova da conspiração, a motivação financeira, o crime documentado. Ana rapidamente copiou toda a pasta para um pendrive que trouxera consigo. Ao continuar a busca, ela encontrou algo ainda mais sinistro. Um documento legal. Era uma procuração, já redigida, dando a Patrícia poder total e irrestrito sobre todos os bens e decisões de Dona Helena, citando incapacidade mental avançada e irreversível como justificativa. O documento só precisava da assinatura de um juiz. E anexado a ele estava um laudo médico falso, assinado pelo Dr. Guedes, detalhando a demência galopante de sua paciente. Ana sentiu o estômago embrulhar. Não era apenas ganância, era uma execução planejada, metódica, da identidade e da autonomia de uma mulher. Com as provas seguras no pendrive, ela estava prestes a fechar tudo quando um barulho na porta da frente a fez congelar. Patrícia. Ela havia voltado. O voo deve ter sido cancelado. Ana ouviu a voz dela chamando, irritada. "Ana, cadê você? Que silêncio é esse?" O pânico a dominou. Ela estava trancada no escritório, o computador ligado, as provas em sua mão. Se Patrícia a encontrasse ali, tudo estaria perdido. Ela não apenas seria demitida, seria destruída. Patrícia poderia facilmente acusá-la de invasão, de roubo de informações, e ninguém acreditaria em sua versão. Ela olhou ao redor, desesperada. Havia uma pequena porta no fundo do escritório que ela nunca notara antes. Uma porta de serviço que, ela rezava, daria para o corredor dos fundos. Ela pegou o pendrive, desligou o monitor do computador, mas não teve tempo de desligar a máquina. Ouviu os passos de Patrícia se aproximando do escritório. Ela se esgueirou até a porta de serviço, girou a maçaneta com um cuidado infinito e, por sorte, ela se abriu. Ela saiu para o corredor escuro dos fundos no exato momento em que ouvia Patrícia destrancar a porta principal do escritório. "Ana, você está aí dentro?" A voz dela soou desconfiada. Ana não respirou. Com o coração na boca, ela correu pelo corredor de serviço, desceu as escadas de emergência e saiu do prédio pelos fundos como uma fugitiva. Ela sabia que havia deixado rastros. O computador ligado, a porta de serviço destrancada. Patrícia saberia que alguém esteve ali e saberia quem era. A caçada havia começado. Ana agora não era apenas uma guardiã, era um alvo. A fuga do prédio foi apenas o começo do pesadelo. Ana correu pelas ruas, o pendrive apertado na mão como se fosse um talismã, o coração martelando contra as costelas. Ela não ousava voltar para seu pequeno apartamento alugado.
Sabia que seria o primeiro lugar onde Patrícia a procuraria. Cada carro que passava, cada pessoa que a olhava na rua, parecia uma ameaça. A paranoia era um veneno se espalhando por suas veias. Ela era uma mulher comum, uma cuidadora, e de repente se vira no meio de uma conspiração que parecia saída de um filme, mas a ameaça era terrivelmente real. Ela pensou em ir à polícia, mas o que diria? Apresentaria um pendrive roubado do computador de uma das mulheres mais influentes da cidade? Diria que a filha estava envenenando a mãe com a ajuda de um médico respeitado? Eles a olhariam com a mesma desconfiança que Patrícia a olhava. A veriam como uma funcionária insatisfeita, talvez uma chantagista. A palavra dela, uma cuidadora de idosos sem nome, contra a de Patrícia Albuquerque, a empresária filantropa cuja foto vivia nas colunas sociais. Era uma batalha perdida antes mesmo de começar. O desespero começou a se instalar. Ela se refugiou em uma pequena cafeteria, pediu um café que não conseguiu beber, as mãos tremendo demais para segurar a xícara. Ela precisava de ajuda, de alguém que acreditasse nela, alguém que tivesse o poder de enfrentar a máquina de Patrícia. E então, um nome veio à sua mente: Dr. Ricardo Bastos. Ele fora o médico de Dona Helena por mais de 30 anos, um homem de integridade inabalável, que tratava a idosa com um carinho quase paternal. Ele havia sido abruptamente substituído pelo Dr. Guedes há 6 meses, sob a alegação de Patrícia de que a mãe precisava de um especialista mais moderno. Na época, Ana achou estranho, mas não questionou. Agora, a substituição parecia sinistra. Talvez ele fosse o aliado de que ela precisava. Enquanto Ana traçava seu próximo movimento no apartamento luxuoso, a fúria de Patrícia atingia o ponto de ebulição. Ela encontrou o escritório exatamente como Ana temia. O computador ligado, a cadeira levemente fora do lugar, a porta de serviço destrancada. A invasão era inegável. Ela verificou os arquivos recentes e viu o acesso à pasta Assuntos Domésticos. O sangue ferveu em suas veias. A cuidadora, a serviçal insignificante, a mosca que ela mal notava, ousara desafiá-la. Ousara roubar seus segredos. Patrícia não sentiu medo, sentiu um ódio gelado e calculista. Aquela mulher precisava ser neutralizada, esmagada, apagada. Sua primeira ligação foi para seu chefe de segurança, um ex-policial com mais lealdade ao dinheiro dela do que à lei. Eu quero que você encontre uma mulher. O nome dela é Ana Oliveira. Ela era cuidadora da minha mãe. Encontre-a e encontre o que ela roubou de mim. Não me importa como. A segunda ligação foi para o Dr. Guedes. Temos um problema. A cuidadora sabe. Ela invadiu meu escritório. A voz do médico do outro lado da linha era puro pânico. Sabe? Sabe o quê? Como? Patrícia, se isso vazar, minha carreira, minha vida, calhe a boca e me escute. Ela sibilou. Vamos acelerar as coisas. Prepare a documentação para a interdição imediata. Alegue uma crise psicótica, um surto. Precisamos que ela seja declarada incapaz antes que aquela mulher consiga falar com alguém que a escute. A terceira ligação foi para a polícia, mas ela não falou sobre invasão. Com a voz embargada de uma falsa preocupação, ela relatou o desaparecimento da cuidadora de sua mãe. Estou tão preocupada. Ela parecia instável nos últimos dias, falando coisas sem sentido. Tenho medo que ela possa ter feito algum mal a si mesma, ou que tenha roubado alguma coisa antes de fugir. Ela estava construindo a narrativa, pintando Ana como uma louca, uma ladra, desacreditando-a preventivamente. Era um jogo de xadrez mortal, e Patrícia acabara de mover sua rainha. Ana levou o resto do dia e a noite para finalmente localizar o consultório particular do Dr. Bastos. Na manhã seguinte, ela estava na porta antes mesmo de abrir, parecendo uma fugitiva, com olheiras profundas e as mesmas roupas do dia anterior. Quando o médico chegou,
Um senhor de cabelos brancos e olhar bondoso, ele a reconheceu imediatamente. Ana, minha filha, o que aconteceu? Você parece ter visto um fantasma. No consultório, com a porta fechada, Ana desabou. Entre soluços, ela contou tudo. A rápida deterioração de Dona Helena, os tranquilizantes, a descoberta do frasco escondido, a invasão ao escritório, os e-mails, a procuração, a fuga. Ela entregou a ele o pendrive e o pequeno frasco com os comprimidos azuis que coletara. Dr. Bastos ouviu tudo com uma expressão que passou da preocupação à incredulidade e, finalmente, a uma fúria sombria e silenciosa. Ele pegou um dos comprimidos e o examinou sob a luz. Eu sempre soube, ele disse, a voz rouca de indignação. Eu sempre soube que havia algo errado. Patrícia me afastou porque eu me recusei a assinar um laudo atestando um declínio cognitivo que na época não existia. Ela queria um diagnóstico que se encaixasse em seus planos e eu não dei a ela. Ele abriu o pendrive em seu computador. Ao ler os e-mails trocados entre Patrícia e Guedes, seu rosto se tornou uma máscara de fúria. Isso não é medicina. É monstruosidade. Guedes perdeu sua licença uma vez por má prática. Patrícia deve tê-lo chantageado ou comprado. Ele está destruindo uma vida por dinheiro. Ele olhou para Ana e pela primeira vez em dias, ela viu um vislumbre de esperança nos olhos de alguém. Ana, você não é louca. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. O que você fez? Arriscou tudo para salvar Helena. E nós vamos salvá-la. Dr. Bastos começou a agir. Ele ligou para um colega em um laboratório de toxicologia de confiança. Preciso de uma análise urgente e discreta de um material. É uma questão de vida ou morte. Ele ligou para um advogado criminalista, um dos mais respeitados do país. Meu amigo, tenho um caso que vai abalar as estruturas desta cidade. Preciso de você. E então, ele ligou para um contato que tinha no Ministério Público. A máquina da justiça, a verdadeira, começava a girar movida pela coragem de Ana e pela integridade de um bom médico. Enquanto isso, os homens de Patrícia estavam cada vez mais perto. Eles descobriram o endereço da pensão onde Ana morava e estavam vigiando o local. A própria Patrícia, usando seus contatos e influência, conseguiram um mandado de busca e apreensão para o apartamento da cuidadora, sob a alegação de furto de joias. Ela não se importava com as joias, queria o pendrive. A cidade, para Ana, havia se tornado uma armadilha. Dr. Bastos sabia que ela não estava segura. Você precisa desaparecer por alguns dias, Ana, até termos tudo pronto. Eu tenho uma pequena casa de campo, a 2 horas daqui. Ninguém conhece o lugar. Vá para lá, não fale com ninguém. Eu entrarei em contato quando for a hora. Ele lhe deu dinheiro, um mapa e a chave da casa. Naquela noite, disfarçada com um chapéu e óculos escuros, Ana pegou um ônibus intermunicipal, o coração apertado de deixar Dona Helena para trás, mesmo que temporariamente. Mas ela sabia que era a única forma de voltar para salvá-la. A viagem foi tensa, cada parada um novo susto. Mas ela finalmente chegou à pequena casa, um refúgio simples no meio do nada. A exaustão de dias de medo e adrenalina finalmente a venceu, e ela dormiu por quase 24 horas seguidas. 3 dias depois, o laudo do laboratório chegou às mãos do Dr. Bastos. Era conclusivo e devastador. Os comprimidos continham uma alta dose de um composto neurotóxico, não aprovado para uso humano, cujos efeitos eram exatamente os que Ana descrevera. Era a prova material, a arma do crime. Com o laudo, os e-mails e o testemunho de Ana, o advogado e o promotor tinham um caso sólido como rocha. Eles entraram com um pedido de medida cautelar urgente, não apenas para a proteção de Dona Helena, mas também para uma ordem de busca e apreensão nos consultórios do Dr. Guedes e na residência de Patrícia. A operação foi montada em sigilo absoluto. A armadilha estava pronta para ser desarmada e a caçadora, Patrícia, estava prestes a se tornar a caça.
Na manhã de sexta-feira, enquanto Patrícia tomava seu café da manhã, satisfeita por seus seguranças terem finalmente invadido o apartamento de Ana e não terem encontrado nada além de roupas baratas e livros, a campainha de seu apartamento tocou. Eram 6 da manhã. Ela abriu a porta, irritada, pronta para dispensar quem quer que fosse. Mas não era o entregador de jornais. Eram 2 promotores de justiça e 4 policiais federais com um mandado em mãos. O rosto de Patrícia, a mulher que sempre tivera o controle de tudo, desmoronou. A máscara de poder e arrogância se quebrou em 1000 pedaços, revelando o rosto pálido e aterrorizado de uma criminosa sendo pega em flagrante. A verdade, que ela tentara calar com humilhação e poder, estava batendo à sua porta. E desta vez, não havia como fugir. O mundo de Patrícia desmoronou com a precisão silenciosa de uma demolição controlada. O mandado de busca e apreensão era apenas o começo. Enquanto os policiais vasculhavam seu apartamento, tratando suas obras de arte e móveis de design com uma indiferença profissional que a enlouquecia, os promotores a conduziam para a sala de estar. A arrogância, sua armadura por toda a vida, ainda tentou uma última e patética resistência. Vocês sabem quem eu sou? O meu advogado vai destruir vocês, ela sibilou, mas sua voz não tinha o timbre de aço de antes. Era frágil, quebradiça como vidro. Um dos promotores, um homem de meia idade com um olhar que já vira todo tipo de maldade humana, simplesmente colocou uma cópia do laudo toxicológico sobre a mesa de centro. Sabemos exatamente quem a senhora é, dona Patrícia. A questão é, a senhora sabe o que é isso? Ela olhou para o papel, para os nomes dos compostos químicos, para as conclusões devastadoras. O laudo era a sentença de morte de sua liberdade. Simultaneamente, outra equipe de policiais invadia a clínica luxuosa do Dr. Guedes. O médico, pego de surpresa, tentou destruir arquivos em seu computador, mas foi impedido. Em seus armários, encontraram caixas do medicamento experimental, registros de pagamentos vultosos de uma empresa de fachada controlada por Patrícia e anotações detalhadas sobre a progressão do quadro clínico de Dona Helena, que, lidas à luz da verdade, se tornavam um diário de um envenenamento metódico. A negação de ambos durou pouco. Confrontados com as provas, os e-mails, o laudo, os registros financeiros, a conspiração se desfez. Dr. Guedes, em uma tentativa desesperada de salvar a si mesmo, foi o primeiro a quebrar. Em seu depoimento, confessou tudo, detalhando como Patrícia o abordara, usando uma antiga queixa de má prática para chantageá-lo e depois seduzi-lo com uma quantia de dinheiro que ele não pôde recusar. Ele admitiu ter fabricado o diagnóstico, administrado a droga e preparado o laudo falso para a interdição. A notícia da prisão de Patrícia Albuquerque e do Dr. Guedes caiu como um terremoto na alta sociedade e no mundo dos negócios. As manchetes, que antes celebravam suas conquistas, agora narravam sua monstruosidade. A história da cuidadora heroína, Ana, que arriscara tudo para salvar a patroa, tornou-se o centro das atenções. Repórteres acampavam em frente à sua antiga pensão, querendo uma entrevista, uma foto. Mas Ana estava longe de tudo, segura na casa de campo do doutor Bastos, que a protegeu do circo midiático. Foi ele quem lhe deu a notícia por telefone. Acabou, Ana. Eles foram presos. Helena está segura. Ana chorou. Um choro que não era de medo, nem de tristeza, mas de um alívio tão profundo que parecia lavar sua alma. O primeiro passo, e o mais urgente, foi cuidar de Dona Helena. Dr. Bastos assumiu novamente o caso, transferindo-a imediatamente para a suíte de um hospital de ponta. Sob seus cuidados, livre do veneno que a consumia, a recuperação da idosa foi notável. A névoa em sua mente se dissipou dia após dia. A força voltou a seus membros, e a luz que ela pedira a Ana para não deixar apagar, voltou a brilhar em seus olhos azuis.
A primeira pessoa que ela pediu para ver, assim que conseguiu falar com clareza, não foi a filha, foi Ana. O reencontro aconteceu no quarto do hospital. Quando Ana entrou, Dona Helena estava sentada em uma poltrona, os cabelos brancos penteados, o olhar límpido. Ela abriu os braços e Ana correu para o abraço. "Você me salvou, minha filha." Helena sussurrou, a voz embargada. "Você foi a minha luz no fim do túnel." "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria", respondeu Ana chorando. "Não", disse Helena, segurando o rosto dela. "Qualquer pessoa não, só uma pessoa com uma alma boa como a sua. Isso, minha querida, é a coisa mais rara e preciosa do mundo." O processo legal que se seguiu foi rápido e implacável. Com a confissão do médico e as provas avassaladoras, Patrícia foi condenada por tentativa de homicídio, cárcere privado e fraude. Sua fortuna, que ela tentara garantir através de um crime tão cruel, foi congelada. O Dr. Guedes perdeu sua licença médica para sempre e também foi condenado a uma longa pena de prisão. A justiça, que parecia tão distante e inalcançável, mostrou sua força. Dona Helena, agora totalmente recuperada, assistiu a tudo com uma tristeza digna. A dor de ser traída pela própria filha era uma ferida que nunca cicatrizaria completamente, mas sua gratidão pela vida e por Ana era maior. Uma de suas primeiras ações após retomar o controle de seus bens foi chamar Ana para uma conversa séria em seu apartamento, agora livre da presença opressora de Patrícia. "Ana, eu nunca poderei pagar o que você fez por mim", ela começou. "Mas eu quero tentar." Ela explicou que, após a condenação, Patrícia fora legalmente deserdada. "Eu não tenho mais uma filha, mas a vida, de uma forma misteriosa, me deu outra." Dona Helena estendeu a Ana um envelope. Não era dinheiro, eram os documentos de uma fundação. "Eu criei a Fundação Luz da Memória para ajudar idosos desamparados e para financiar pesquisas sobre tratamentos éticos para doenças neurológicas. Eu quero que você seja a presidente do conselho. Quero que sua compaixão e sua integridade guiem este trabalho." Ana ficou chocada, sem palavras. "Mas, Dona Helena, eu sou só uma cuidadora. Eu não entendo de negócios, de administrar uma fundação." "Você entende de gente, entende de dignidade. É a única qualificação que importa." Helena insistiu. "E isso não é tudo." Ela pegou a mão de Ana. "Eu refiz meu testamento. Metade de tudo o que eu tenho será para a fundação. A outra metade é sua, o apartamento, os investimentos. Eu quero que você tenha a segurança e o conforto que você nunca teve. Quero que você cuide de si mesma com o mesmo amor com que cuidou de mim." Ana protestou, dizendo que não podia aceitar, que fizera tudo por amor. Mas Helena foi firme. "Aceitar isso não diminui o seu amor, apenas honra o meu. Por favor, minha filha, me dê a alegria de saber que seu futuro será brilhante." Meses depois, a vida de todos havia encontrado um novo curso. Ana, relutantemente no início, mas depois com uma paixão crescente, assumiu a presidência da fundação. Ela descobriu que tinha um talento natural para a gestão, guiada por sua empatia. Ela viajou, conheceu projetos e sua fundação se tornou um farol de esperança para milhares de idosos. Ela não se mudou para o apartamento luxuoso de imediato. Comprou a pequena casa vizinha, a de seus pais no interior, reformou-a e garantiu que eles tivessem a velhice mais confortável possível. O dinheiro não a mudou, apenas lhe deu as ferramentas para espalhar sua bondade em uma escala maior. Dona Helena viveu mais 5 anos, lúcida, feliz e cercada pelo amor e cuidado de Ana, que ela considerava sua verdadeira família. Elas viajaram juntas, riram juntas e leram poesia juntas. A luz em seus olhos nunca mais se apagou. Um dia, visitando um dos asilos apoiados pela fundação, Ana viu uma nova interna, uma mulher de cabelos grisalhos, o olhar vazio, que passava os dias em uma cadeira de rodas, em silêncio. Era Patrícia. Após um surto psicótico na prisão,
Ela fora transferida para aquela instituição. Sua mente, que um dia fora uma calculadora fria de poder e ganância, agora era uma casca vazia. A doença que ela fingira para a mãe a havia alcançado de verdade. Ana a observou por um momento, não com ódio, nem com pena, apenas com a constatação silenciosa de que a vida, às vezes, tem sua própria e terrível forma de fazer justiça. Ela se virou e continuou seu trabalho, levando conforto e dignidade para aqueles que, como sua amada Helena, mereciam terminar sua jornada cercados de luz. O que a coragem de Ana nos ensina sobre o poder de uma única pessoa contra a injustiça? Você acredita que Patrícia teve o destino que merecia? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você também acredita que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo na escuridão, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais histórias onde a bondade e a coragem têm a última palavra.